Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje eu vou entrar com os irmãos diretamente nos estudos do livro de Apocalipse. A gente vai entrar aqui na quinta trombeta e na sexta trombeta. Nós vamos ler muito devagarzinho esses dois textos, essas duas trombetas. Basicamente são trombetas que vão liberar demônios na terra. Basicamente são duas trombetas que vão liberar demônios na terra. Ok? Agora, amados, como que vai ser se esses demônios eles vão estar fisicamente diante de homens, caminhando, as pessoas vão ver? Isso eu não duvido, mas eu vou ler exatamente o que a Bíblia fala. Uma coisa é certa, igreja, que nós não vamos passar por isso. Nós não vamos passar por isso. Amém? Eu vou ler aos poucos, eu vou ler devagarzinho, para que o Senhor nos traga, dentro da condição que Ele pode nos trazer, o entendimento dessas trombetas. Só para lembrar, o sétimo selo, ele abre todas as trombetas. Ele precede as trombetas. Ele anuncia as trombetas, o toque das trombetas. Até ontem a gente viu sobre a quarta. Agora a gente entra na quinta e na sexta trombeta. Ontem eu parei nelas, eu falei as próximas trombetas a gente faz no próximo áudio, para não ficar muito sobrecarregado, né, de informação, para o tempo também tentar ser um pouco menor. Eu tento fazer áudios o mínimo possível de tempo, mas flui e as coisas vão assim a ponto que chega mais de 1 hora de áudio, amém? Mas eu quero ler com os irmãos, Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Peço perdão aos irmãos, eu tô com o nariz um pouco irritado, hoje eu tô com um pouco de alergia, um pouquinho de alergia, então me perdoem a falta de educação. Mas amém, tá? Os irmãos não levam em consideração, tá? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Quando o quinto anjo toca a trombeta, João vê uma estrela caída do céu na terra. Algumas vezes no livro de Apocalipse, a referência à estrela também pode ser a anjos. Algumas vezes no livro de Apocalipse, a estrela é considerada anjo. Por exemplo, se você vai comigo em Apocalipse 12, deixa eu ver se eu consigo aqui puxar. Olha só. A mulher e o dragão. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Apocalipse 12, 7. Olha só. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, basicamente contra Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, sedutor de todo mundo, com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha só, eu queria encontrar aqui, porque está aqui nesse meio, olha só. Se você olha sempre Apocalipse 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas.
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A cauda de Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu. E a Bíblia fala em várias referências que 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus seguindo a Satanás. Então, amados, quando a gente vê várias vezes no livro de Apocalipse referência à estrela, dependendo do texto, se está relacionado com o dragão, a estrela caiu, alguma coisa assim, dependendo do texto, a gente tem que ler todo o texto, não adianta pegar a frase, tem que ler toda a história. Ali a gente consegue entender que está se referindo a anjos caídos, ok? Então, voltando na 5ª trombeta, olha só, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela vai receber a chave do poço do abismo. Então aqui eu, Ana Paula, meu querido, minha querida, eu não acredito que essa estrela é um meteoro, porque o meteoro é um pedaço de rocha, né? Como que ela vai pegar uma chave e vai abrir o abismo? Ela caiu diretamente na porta do abismo, e quando ela caiu, ela causou uma explosão tão grande que abriu o abismo. Mas aqui eu levo para o lado mais espiritual da coisa. Eu acredito que isso aqui está relacionado com algum anjo caído. E olha só, essa estrela, digamos assim, caída do céu na terra, a gente tem que pensar outra coisa. Essa estrela já estava caída do céu. E a gente lendo lá no Apocalipse 12, tá lá, ele arrastou consigo o dragão, a serpente, a antiga chamada Satanás, arrastou consigo 1/3 parte das estrelas. E eles foram lançados à terra. Então, olha só, eu acredito que já é um espírito demoníaco, um anjo caído que já está na terra. Eu acredito que esse texto ele está trazendo para esse lado. Mais uma vez digo, posso estar errada, posso estar equivocada. Mas pelo que a gente entende de Apocalipse, tudo dá a entender que isso aqui já é um anjo caído que está na terra e ele recebe uma chave do poço do abismo. Essa chave não precisa ser propriamente uma chave como essas que nós temos para abrir as portas das nossas casas. Se você vê muito filme de Hollywood, você vê chaves traduzidas também como portais dimensionais. E o abismo, a Bíblia fala que ele também é chamado de Hades, de inferno, de abismo, profundezas, Sheol. Tem tantos nomes, abismo. Tem tantos nomes. E a Bíblia fala sempre que tem demônios e espíritos presos no abismo. Dá até a entender que dentro, desse tal abismo existem várias repartições. Quando Jesus ele ressuscita, ele morre, ele desce ao inferno, a mansão dos mortos, leva cativo consigo o cativeiro. A Bíblia fala que tinha o chamado seio de Abraão, que era na profundeza, no abismo, é a mansão dos mortos, o Hades, ou Sheol, aqui eu confundo se é Hades ou Sheol. Sei que Jesus ele leva consigo o cativeiro, quer dizer, Jesus quando ele vai ao inferno, ele pega a chave do inferno da mão do diabo, ele pega também o chamado seio de Abraão e sobe com ele para o céu. Quer dizer, a primeira coisa que saiu do abismo é a casa dos mortos que morreram crendo em Deus, que seguiram a Deus. Então eu acredito, e lá tinha, se você ler a história, não é parábola, quando é história porque foi verdadeiro, do rico e do Lázaro, você vê o seio de Abraão e você vê o inferno. E você vê um grande abismo que separava esses dois lugares. E ali Lázaro clama, pai Abraão, dá-me um pouco de água, uma gota de água, para me acalmar, para mim e tal. Abraão fala, não, então pede a Lázaro que vai à terra e avise meus 5 irmãos para que eles não venham para cá onde eu estou. Ele pede para Lázaro trazer água para ele pede para Lázaro ir lá,
E eu sei que Abraão responde, fala, olha, tem um abismo muito profundo que nos separa. Quem está aqui onde eu estou não pode ir para aí, quem está aí não pode ir para cá. Né? Então eu acredito que são vários lugares, é quase o mundo, todo um novo mundo que existe nesse tal abismo, e nele tem a prisão de demônios, anjos caídos, tão violentos, tão maus, tão poderosos, tão cruéis, que Deus os prendeu ali, não os deixou na terra, apesar de a gente ter vários espíritos rondando a terra. E a gente vê os homens sempre construíram portais, você vê as pirâmides de Giza, você vê aquelas pedras, como é que chama aquelas pedras que tem na Inglaterra? Eu lembro e não lembro o nome, mas tem as pedras que estão lá na Inglaterra, que elas fazem um círculo, tá? Você vê várias coisas aí pelo mundo afora que simbolizam portais. E se você vai estudar história desses lugares, você vai descobrir que se realizaram muitos cultos a deuses particulares nesses lugares. A Índia é cheia de portais, né? Então, assim, cada vez que fazem cultos, sacrifícios humanos, constroem-se certas coisas, aquilo ali abre portais. É Satanás e seus anjos ensinando para os homens como se comunicar com o mundo dos espíritos. Esses espíritos não é gente que morreu, mas são espíritos demoníacos que vem entrando para a nossa dimensão, vem ganhando força, vem ganhando poder. Eu não entendo de rituais e alta magia ao ponto de falar como funciona tudo isso, graças a Deus. Porque se eu entendesse é porque eu participei, né? E provavelmente eu teria sofrido muito para sair, se é que eu conseguisse sair desse tipo de coisa. Mas pelo pouco que a gente vai ouvindo, vai aprendendo, com a experiência, né? Os anos de convertida, às vezes frequentando o Ministério de Batalha Espiritual, lendo livros, a gente aprende muita coisa. Hoje, estão dizendo que na Suíça tem um CERN, e que ele é um portal. E já tem artigos falando que eles estão tentando abrir um mini buraco negro, que eles estão finalmente tentando abrir um portal tridimensional, que eles estão querendo ver outra dimensão. Então, o propósito mais importante do CERN é esse, é abrir buraco tridimensional, é abrir portas, abrir portais. Então, esse CERN, esse experimento científico, ele é uma chave. Eu, Ana Paula, acredito piamente que ele é uma chave. E olha só. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então é como uma erupção, né? Vai ter uma espécie de uma erupção aí que vai cair tanta fumaça na atmosfera que o sol e o ar vão ser escurecidos novamente. Lembrando que nas trombetas passadas tiveram eventos que fez o sol se tornar negro como crina, a lua vermelha, as estrelas não darem a luz, o sol não dá sua luz. Você vê tudo isso. E aqui na quinta trombeta, parece, pelo fato da gente estar lendo aqui, parece, ou vamos levar em consideração também, que nas primeiras trombetas se diz que é um terço de alguma coisa que foi danejado permanentemente. Pode ser que os 2/3 que sobraram, então tem luz do sol. Pode ser que depois de um certo tempo o planeta volta a ter a luz do sol, não como antes, mas sempre uma luz do sol. Porque aqui fala que quando essa fornalha é aberta, a fumaça que sobe dela escurece o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Amados, um gafanhoto normal da natureza, um ser vivo, um inseto gafanhoto, ele não pode sair de um abismo. Ele não pode sair do meio de fumaça. Os gafanhotos que a gente conhece, eles são seres como nós, eles respiram, eles precisam de um habitat natural normal. Então aqui nós não estamos falando de um ser vivo normal, amém? Lembrando que eles saem de dentro do tal do abismo. Vai ser aberto
uma porta, vai ser aberta uma porta com uma chave dada para essa estrela ou esse anjo, e ele abre esse abismo, então sobe-se dela junto com a fumaça esses gafanhotos. Esses gafanhotos, eles vão ter poder como que tem os escorpiões da terra. Olha só, escorpiões da terra. Então aqui dá para entender que não são insetos normais, esses gafanhotos. Primeiro que se gafanhoto picasse, ele ia ter dor como gafanhoto. Gafanhoto, pelo que eu entendo, ele não pica ninguém. Ele só come planta. Mas eles vão ter um poder como os escorpiões da terra. Eu não sei aqui quem já foi picado por escorpião, eu nunca fui, nunca quero ser picada, mas já ouvi dizer que é uma dor terrível, porque ele lança veneno na pessoa, toxina, e aquela toxina ela vai, urticando, vai doendo, vai inflamando, ela entra no sistema nervoso da pessoa. E é no sistema nervoso que a gente também sente as dores, é tudo ligado. As células que produzem dor, elas estão ligadas ao sistema nervoso que lança diretamente no cérebro o sinal de dor. Então, dependendo daquilo que é injetado na pessoa, a dor vai ser pouca ou muita, ou dependendo do que for, né? Então, quando é uma toxina letal, uma toxina muito forte, o sistema nervoso ele vai em tilt, ele vai em curto, ok? Então, olha só. E foi-lhes dito, quer dizer, esses escorpiões, eles receberam uma ordem, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Quer dizer, eles não podem tocar na natureza nesse caso. E tão somente aos homens que não têm o selo, o selo. E lá nos selos, né, nós temos ali um momento em que vão ser selados. Deus ele manda segurar os 4 ventos da terra, então 4 anjos vão parar nos 4 ângulos da terra e vão segurar os 4 ângulos da terra, os 4 ventos. Então um outro anjo vai sair selando os 144 mil. Até aqui tudo está colegado a selo, quem tem o selo. Então dá a entender, nesse caso, lendo devagarzinho aqui, que somente quem tem esse tal selo, olha só, é que não vai sofrer com esses escorpiões. Então, Ana, será que os santos da grande tribulação vão também sofrer esse tormento por 5 meses? Não sei. Aqui eu peço socorro àqueles irmãos, mais estudiosos. Se existe algum texto bíblico que dá a entender bem a fundo a separação. Porque eu, Ana Paula, eu creio o seguinte: quando você pertence a Deus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, ok? A Bíblia fala assim. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você então pertence a Deus. Mas existem tantas pessoas que têm o nome escrito no livro da vida que os nomes vão ser riscados. O nome só pode ser riscado desse livro se essa pessoa negar a Deus, não aceitar a Deus, se rebelar contra Deus, pecar contra Deus e ir pelo mundo, pelos desejos do seu coração. Se o coração dessa pessoa está inclinado para o mundo, para a carne, para as suas próprias concupiscências, então Deus vai, risca o nome. Então, lendo esse texto aqui, a gente tem que tomar cuidado. A partir do momento que uma pessoa que tem o nome escrito no livro da vida reconhece o seu pecado, reconhece a sua transgressão e etc, 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 em resumo, se arrepende, ela vai pedir a Deus para tomar conta da vida dela. Ela fala, ainda que na ignorância, caso ela não saiba fazer, que Deus entre na minha vida, cuida da minha vida. Quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus, ele entra nesta pessoa e faz dela casa. É quando a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então, para entrar, é porque tem uma porta. Se a porta é aberta, ele entra. Ele entra na forma do Espírito Santo e ele ceia com você e você com ele. E essa ceia é o crescimento espiritual que a pessoa tem
no decorrer da vida cristã. Eu, Ana Paula, na minha inocência aqui, na minha ignorância, até no meu atrevimento, eu posso querer dizer que o Espírito Santo habitando dentro de uma pessoa automaticamente é um selo. É um selo. Porque é uma coisa vinda de Deus que entra em você. Quando um demônio olha para você, ele vê que você tem a luz de Deus, né, na sua vida. Ele vê que você tem o Espírito Santo, ele vê que você é selado por Deus. Você está dominado pelo Espírito Santo de Deus, então não tem espaço. Os espíritos não têm como entrar no seu coração, porque ele está cheio, ele está preenchido, tem alguém ali. Quer dizer, por onde você andou? Eu andei pela terra, voltei. Se eu encontro a casa vazia, eu trago mais 7. Mas se a casa não está vazia, ele vai embora. Assim fazem os espíritos. Então hoje, eu creio que a igreja de Cristo, ela é selada através do Espírito Santo que está nela. Eu tento levar para esse raciocínio porque eu me lembro de quando Jesus foi batizado nas águas e desceu sobre ele o Espírito Santo, em forma de uma pomba. Quer dizer, aquilo ali é uma marca. Jesus, ele se destacou de todos os demais, todo mundo entendeu que era o Espírito de Deus que estava pousando sobre ele. Você vê que o Espírito Santo com Jesus, ele pousa sobre Jesus, justo, ele desce sobre Jesus. Mas na igreja ele entra e passa a habitar no coração de cada um de nós. Então não vou entrar aqui para complicar, porque eu tenho medo de falar besteira. Mas nesse caso eu acredito que nós, pela fé, somos selados por Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e temos o Espírito Santo dentro de nós. Só o fato dele estar em nós, demônio nenhum pode nos tocar, a entrar, a possuir. Eu estou falando aqui de gente endemoniada, gente possessa, essas coisas. Tem a influência que ele fica rodeando. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas o Satanás ele está ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha para entrar. Amém? Então, nesse caso, eu acredito que tem um selo. Mas aqui, no capítulo 9, está falando que eles não vão poder tocar somente, verde nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo. Então está falando de pessoas na terra que não têm o tal selo. Esse selo aqui, qual é esse selo? Se a gente lê nos capítulos anteriores, fala de selo dentro dos 144 mil. Então, nesse caso, me dá a condição também de querer entender que esses tais escorpiões, eles vão tocar qualquer pessoa e vão atormentar elas por 5 meses. Só não vão tocar os tais que têm o selo. E aqui, sinceramente, eu, Ana Paula, eu tenho certeza que os 144 mil não serão tocados por esses demônios. Mas os demais, eu não sei dizer. Eu não tenho entendimento, sabedoria, conhecimento, comprovação para falar sobre isso. Então, eu deixo no ar. Eu não vou bater o pé aqui e falar, não, que os santos da grande tribulação não vão ser tocados, porque eles não colocaram a marca da besta. Então pode ser que pelo fato dos santos da grande tribulação não ter a marca da besta, automaticamente, de algum modo, Deus os vai selar. Eu não sei como, eu não sei aonde a Bíblia me traga esses textos, mas a gente tenta forçar para esse lado, que só vai ser atormentado por esses demônios quem tem a marca da besta, porque é um selo de Satanás, então eles vão direto. E isso me leva a ligar as pragas do Egito. Afinal, quando Deus manda o povo pôr sangue, né, nas portas, para que o anjo da morte, quando passasse, não vendo aquele sangue, ele não pegava aquele primogênito dos judeus. Então ele só atacou os egípcios porque eles não tinham um selo. Então, quando começa a falar de selo, tem tantas vertentes que nos dão a pensar em tantas coisas. Mas se você ler exatamente esse texto fechado aqui do capítulo 9, aqui ele fala que não deve tocar somente aqueles que têm o tal do selo. E o selo aqui foi anteriormente falado sobre os 144 mil. Então, não sei, amados. Vamos continuar lendo. Mas eu acho que a gente tem que aprender a deixar no ar certas coisas.
Que Deus tenha misericórdia dos santos da grande tribulação e que esses demônios não os toquem. Porque o selo que eles têm, se é que eles vão ter algum selo, vai ser a fé, vai ser a perseverança, né? Vai ser fiel até a morte, mas eles vão sofrer. Mas se esses escorpiões vão tocar nesse povo ou não, eu, Ana Paula, realmente, lendo esse texto, não sei dizer. E eu não quero discutir com ninguém aqui a nível de quem entra, sim que vai tocar, sim que não vai tocar. Eu estou falando o que eu estou lendo. Amém? Amém, amados? Amados, a grande tribulação vai ser o tempo pior que esse mundo teve. E quem ficar aqui vai sofrer. Vai sofrer. Se vai ser picado ou não, não sei. O meu coração diz que não. Porque eles não vão ter a marca da besta. E isso já vai ser um sinal grande para esses demônios atormentar. Inclusive os filmes, as histórias todas, eles levam a entender isso. Porém, mais lá na frente você vai ver que vão abrir chaga naqueles que têm a marca ou o número da besta. E eles vão morder a língua de dor. Ali existe uma separação. Tanto porque nesse período da chaga, se eu não me engano, né, as úlceras que vão abrir, só vai ter gente perdida no mundo. Só vai ter gente condenada, viva ainda esperando a morte. Mas vão ser todos condenados, porque vai ter tudo a marca de besta aqui. Agora, nesse caso aqui, a Bíblia fala, olha, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva, quer dizer, a erva que então volta a nascer, ou seria algum lugar que tem erva, mas nas trombetas anteriores, no selo anterior, foi dito que toda a erva da terra foi queimada. E aqui volta o discurso da erva. E a quinta trombeta, ela é depois das outras trombetas. Então aqui a gente pode também querer entender duas coisas. Eu falei, aqui o sol de novo se escurece, a lua de novo se escurece com a fumaça. A erva da terra, ela volta. Então pode ser que entre a quarta, a terceira, a segunda, a primeira trombeta e a quinta, passe um tempo em que nasça de novo erva. Porque querendo ou não, a terra, ela vai ser atingida, nesse caso, por 1/3. 1/3 das águas vai ser destruído, 1/3 das embarcações, né? 1/3 daquilo, 1/3 daquilo. Então, assim, eu acredito que o solo do planeta, ele não tá completamente danejado. A gente vê que ainda vai ter água potável para se beber. Não em todo o planeta, mas 2/3 do planeta vai ter ainda vida. Vai ter como se sobreviver. Então eu acredito, se o sol volta a brilhar, talvez passe umas semanas, alguns meses, não sei. A grande tribulação, ela ocorre em 7 anos, amados, e são 3 anos e meio de salvação na terra. Então pode ser que nesse período, né, pouco de sol já faz nascer de novo, porque mato nasce de um dia para o outro. Agora mesmo eles estão aqui cortando meus matos aqui na rua, fica tudo baixinho. Daqui 2, 3 semanas tá tudo grande de novo. Quando a gente menos assusta, já cresceu de novo. Porque as ervas, elas crescem muito fácil. Então pode ser que entre essas trombetas passaram-se alguns dias, alguns meses, e alguma coisa voltou de novo a brotar. E aqui a Bíblia fala que lhe é dito que não cause dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tão somente significa cause dano a todos os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E aqui a coisa é bem clara, sobre a fronte. Fala de um selo particular que vai estar na fronte. E a Bíblia fala que quem vai receber um selo na fronte são 144 mil. Por isso que isso aqui nos leva a acreditar que existe a probabilidade de até os santos da grande tribulação nesse período também serem atacados por esses gafanhotos. Pela leitura, pela interpretação desse texto, se você não tem o selo natal da fronte, você está susceptível a ser atormentado por 5 meses por esses tais gafanhotos. Ok? É a leitura. Eu não estou inventando nada, eu estou simplesmente interpretando o que eu leio. Amém? Vamos continuar lendo.
Eu desejo de coração que não, que quem é de Deus não vai ter nada com esse negócio aqui, mas eu não sei. Eu não sei. E não tem como saber. A não ser que tenha alguém aqui que com a Bíblia traga textos tão precisos, tão concisos em cima dessas informações que nos tragam entendimento. Agora não. E aqui, na minha Bíblia, todas as referências que eu tenho, nenhuma me leva a entender que esses tais selados podem ser também os santos da grande tribulação. Aqui só leva para 144 mil. Tudo que eu leio aqui me leva para isso. Mas amém. Foi-lhes dado também que não... Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É o que eu disse. Talvez a dor vai ser tão terrível que essas pessoas vão estar como que paralisadas, elas não vão ter força para tentar se matar. Elas não vão conseguir se matar. Isso aqui está relacionado com uma coisa sobrenatural. Não se pode morrer. Então, por 5 meses, ninguém que tiver esse tormento vai morrer. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Olha só, porque aqui já está entrando mesmo no perfil de demônios. Por isso que não são gafanhotos normais, ok? Eles pareciam com cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas faziam eram como de muitos cavalos quando correm pela peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Por isso que eu falo, o anjo do abismo, olha lá, um anjo do abismo é o rei desses gafanhotos. E esse anjo se chama Abaddon em grego, em hebraico, e Apolion em grego. E lá na cidade onde tem o CERN, né, que é esse laboratório na Suíça, foi descoberto que na antiguidade o deus daquela terra, daquela zona, era o chamado Apolion. Abaddon. Pesquise que você vai encontrar essas informações. Por isso que eu falo que essa chave provavelmente é esse CERN, e tem vários vídeos aí falando sobre essas coisas. Eu não vou voltar aqui porque é perda de tempo para mim. Eu quero falar outras coisas hoje. E vem um anjo chamado Abaddon, ele é o rei desse povo. Então aqui são demônios soltos na terra. A gente já vê Hollywood treinando a mentalidade das pessoas para ter contato com seres sobrenaturais, ETs. A gente já vê Hollywood destruindo a Terra através de invasões alienígenas. Então, amados, eu não sei, eu não sei. A Bíblia, ela dá detalhes aqui através dos olhos de um apóstolo, João, 90 anos, vendo em espírito. Ali ele não tinha palavras para descrever exatamente aquilo que ele viu para nós nos tempos de hoje, mas aquilo que ele fala causa temor no coração, porque não é humano. Essas coisas que vão estar aqui não são humanas, são demônios. Cabelo como de mulher, coroa de ouro, rosto de homem, parece cavalo, tem a cauda como de escorpião. Olha só, capacete, eles têm uma couraça. Tem quem pode falar, isso aqui são soldados do anticristo, sabe? São seres híbridos. Pode falar o que você quiser. Eu só sei que é um exército. É um exército, ok? É um exército. E eles vão sair desse exército como gafanhotos, ok? A 6ª trombeta. Só para concluir a 5ª, versículo 12 diz: o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. É por isso que a águia, quando voa pela terra, ela fala ai, ai, ai. São 3 ais.
Ok? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro no céu, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Atados, amarrados, né? Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Olha só que coisa horrorosa. Esses anjos são 4, eles estão presos no abismo, eles vão ser libertos, no abismo não, eles estão junto ao rio Eufrates, como diz aqui, não vou mudar palavras. E eles vão ser liberados porque eles estão preparados para uma determinada hora, um determinado dia, um determinado mês, um determinado ano. E eles vão sair matando uma 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Quer dizer, são 4 anjos poderosíssimos, mas eles também têm um exército de cavalaria de 20.000 vezes 10 milhares. Você tem que calcular 20.000 por 10.000. Eu não sei se é 200 milhões, quanto que vai achar aí? Não me interessa, mas a Bíblia fala que eles têm um exército. E isso está na primeira parte da tribulação, porque eles vão matar a 1/3 parte dos homens. Anteriormente, os escorpiões, vamos chamar assim, os gafanhotos que vão picar como escorpiões, eles vão atormentar por 5 meses. Eles só não vão tocar aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. Se são só os judeus 144.000, ou se também tem os santos da grande tribulação incluídos, eu, Ana Paula, não sei. A gente ainda vai ler muito aqui em Apocalipse. Pode ser que venha fora alguma evidência, né, que traga pelo menos um pouco de consolo, porque talvez você tenha uma pessoa muito amada, muito querida, que vai ficar na grande tribulação, e ela vai morrer e vai ser salva pela morte, ela vai ter que passar por sofrimentos terríveis. Quem sabe, a gente achando aqui que pelo menos ela não vai ser atormentada por 5 meses, né? Ela vai procurar a morte e não vai conseguir. Mas a realidade, amados, é que eu não sei. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Então, olha só, amados. A sexta trombeta, vocês vão ver, 1/3 parte dos homens morrem. E aqui fala que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Amados, a sexta trombeta, quando ela fala que existe um número de homens sobre a terra, 1/3 parte morre, e os demais que ficaram vivos e não foram mortos por esse flagelo não se arrependem, nos leva também a pensar:
Será que essa sexta trombeta vai ser tocada na primeira ou na segunda parte da tribulação? Eu acredito que é sempre na primeira. Sabe por quê? Porque 1/3 vai ser morto. É um flagelo. Mas eu acredito que Deus aqui ainda está protegendo um povo que ele não é nem citado aqui. Não sei. Não sei, amados. Eu não sei. Amém? Eu estou só citando hoje, eu estou me limitando simplesmente a citar os textos, a dizer aquilo que está escrito aqui. Eu não quero entrar mais em detalhes. Eu sei que nesse caso muita gente vai morrer. E a sexta trombeta me leva a pensar em guerra. Em guerra. Porque eles vão lançar como que guerra? Eles vão atacar com a cauda e com a boca. A boca como de um dragão, como de um leão, né? Então não sei. Eu não sei, amados. Sinceramente, nós estamos lendo aqui. Só que quando você entra em Apocalipse capítulo 10, ok? Você entra aqui em Apocalipse capítulo 10, você vê os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Aqui vai chegar um momento que Deus fala para João, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Quer dizer, aqui Deus faz uma pausa em todas as visões e fala para João, você vai voltar para a terra e você vai escrever e vai profetizar ainda a respeito você vai profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, João ia escrever o Apocalipse. Por isso que eu falo, o livro não tem uma ordem precisa. Não tem uma ordem precisa. Uma coisa atrás da outra, uma sequência que causa com outra. Pode ser que a sexta trombeta já esteja na segunda parte da grande tribulação por causa de uma pequena evidência que ela deixa. Ela deixa que 1/3 dos homens vão morrer por causa desses dragões, desses anjos, que vão ter um exército gigante. Isso aqui me lembra uma perseguição, isso aqui me lembra guerra. Pode ser que esse 1/3 desses homens que vão morrer aqui, quem sabe são os santos da grande tribulação. Quem sabe? Sabe por quê? O anjo toca a trombeta, ouve a voz procedente dos 4 anjos do andar, que se encontra dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Ok. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para o dia, para a hora, para o mês e para o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ouviu o seu número. Está falando de um exército muito grande, Tem bíblias que eu já ouvi falar de 200 milhões, tá? Então, olha só, assim nessa visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças com cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então isso é guerra. Eu acredito que isso aqui é guerra, porque o fogo, a fumaça e o enxofre, eles estão partindo desse exército. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Aqui está falando de flagelo. Mas a Bíblia fala que os santos da grande tribulação vão morrer perseguidos pelo exército do anticristo. Então esse texto aqui, ele me dá essa condição de tentar entender. Será que essa 1/3 parte desses homens aqui que vão morrer são os santos da grande tribulação perseguidos pelo exército do anticristo? Ana Paula, eu não sei. Eu não sei se são só homens cruéis que vão morrer por causa de um flagelo, e Deus vai mandar matar esse povo todo através da guerra, e o restante ainda não se arrepende. Mas aqui dá a entender os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, quer dizer, o que sobrou, os 2/3 que sobraram, não se arrependeram. Quer dizer, não teve arrependimento, está falando claramente aqui que não teve arrependimento no resto que sobrou. Pelo contrário, eles continuaram a adorar os demônios. E aqui você entra em Apocalipse capítulo 10, que eu quero ler para os irmãos. Olha só.
Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Um anjo glorioso, né? Vamos dizer assim, muito glorioso. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Quer dizer, uma coisa que não está escrita, nós não vamos encontrar o que foi dito a João. Mas então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha só, quando o 7º anjo toca a trombeta, quando já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E o 7º anjo que toca a trombeta, vai entrar aqui, ó. Olha só. Quando ele estiver o 7º anjo. A voz que ouvi, aqui tem Daniel, capítulo 12, versículo 7, uma referência, mas parece que depois dos 3 anos e meio, olha só. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, eu, João, fui, pois o anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Esse livrinho, muitos dizem que é o Evangelho. Ok? Ele é doce na boca, mas é amargo no estômago, por quê? Por causa do sofrimento, da perseguição, da rejeição. Mas eu quero entrar aqui na 7ª trombeta, porque aqui é anunciado, olha, então o anjo que vinha em pé sobre o mar, a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, então nós vamos entender o que é esse 7º anjo aqui, quando ele estiver para tocar a trombeta. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. E aí se vai lá na 7ª trombeta, que eu acho que é mais importante aqui nesse momento, olha só. O 7º anjo está lá em Apocalipse 11, versículo 15. E antes disso, dentro do capítulo 11 tem as 2 testemunhas, mas eu quero ir direto na 7ª trombeta para a gente não perder o fio do raciocínio aqui, olha. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, literalmente, quando esse anjo toca a 7ª trombeta, no céu se diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é batido, então, uma sentença na terra. Olha só. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar.
Ana, mas Deus não estava reinando? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e o príncipe desse mundo é Satanás. E ele veio vencendo e para vencer. Ele foi dado a Satanás. O reino do mundo foi dado a Satanás, a ponto que ele leva Jesus no monte mais alto e diz para ele: prostra-te, se você se prostrar, eu te darei todos os reinos da terra. Quer dizer, alguém só pode dar uma coisa se tem. E aqui na sétima trombeta, esse reino vai ser tirado da mão de Satanás, porque está dizendo, na verdade, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Quer dizer, nesse caso aqui, você vai ver na sétima trombeta que esse reino vai sair da mão de Satanás e vai entrar para a mão de Cristo. Por quê? Na verdade, as nações se enfureceram. Aqui foi no passado. Olha, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Entrada das taças da ira de Deus ou flagelos. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E isso nos leva em Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Olha só, do capítulo 11, nós vamos lá para 15, 5, e olha só. Deus envia os flagelos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, mesmo que disse lá no Apocalipse 11. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. E no capítulo 15, versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. E olha só, os remidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro. Moisés representa quê? A velha aliança. Porque Moisés, ele tira o povo do Egito, ele fica 40 anos com o povo no Egito, ele doutrina aquele povo nas leis e nos mandamentos de Deus. E o Cordeiro ele abre o quê? A era da igreja. É a salvação pela graça. E olha só, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Isso é uma coisa que eu não quero nem tentar traduzir aqui. E os vencedores da besta. Aqui, João vê os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então eles vão cantar o cântico de Moisés de Deus, porque aqui a gente vê no céu, né, o louvor a Deus por tudo que ele fez. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amados, isso aqui, no capítulo 15, ele é intitulado como os 7 flagelos, tá? E nesse caso aqui você já vê que os santos já se encontram todos no céu. Aqui eu queria entender alguma coisa. Olha só, para tentar entender, olha só. Mas aqui os flagelos são pesados, aqui é tudo destruído, aqui é tudo caba, não tem jeito. Aqui não sei, eu posso até dar uma lida rapidinha, justo para tentar
dar uma ideia do que vai ser esses flagelos, né? Olha só, o primeiro flagelo, quando ele é derramado, tá? Olha só, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. São os últimos 7 flagelos, ok? Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha só. Aqui, no primeiro flagelo, é bem destacado que aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem vão vir úlceras malignas e perniciosas. Tá vendo a diferença do primeiro flagelo? Hoje eu não tô conseguindo nem falar direito, né? A diferença dele para a quinta trombeta? A quinta trombeta, só os homens que não têm o selo vão ser atormentados por 5 meses. Vão procurar a morte e não vão encontrar. Logo depois, é tocada a sexta trombeta e 1/3 dos homens morrem, e aqueles que ficam não se arrependem. Quer dizer, não se fala desses que morreram. Quem são esses que morreram? Aqui na sexta trombeta não está falando, mas está descrevendo que o exército desses 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, eles vão matar pela guerra 1/3 dos homens. E aí fica no ar. Por isso que eu volto ali, para não dizer que eu passei batido. Eu não gosto de passar batido em nada. Mas fica no ar essa pergunta. E aqui eu deixo aberto os comentários dos irmãos, porque realmente aqui eu peço aos irmãos: o que vocês acham? Será que na sexta trombeta vai morrer todos os mártires, todos aqueles que vão morrer porque não aceitaram a marca da besta? Porque se esse exército ele vai perseguir e ele vai matar 1/3 dos homens, os que não vão ser mortos, o que vai diferenciar eles daqueles que morreram? Porque se eles vão ser soltos para o mundo inteiro, olha, eles vão ser soltos no mundo inteiro. Eles estão preparados para uma hora, para um dia, para um mês, para um ano, para matar 1/3 parte dos homens. Esses 4 anjos, com esse exército de 200 milhões, pelo cálculo aqui, eles vão ser soltos num dia, num mês, num ano. Tem uma data precisa marcada e eles vão matar 1/3 dos homens. Eles vêm exatamente para essa perseguição. Então a minha pergunta que eu deixo no ar aqui, que eu penso que a sexta trombeta vai ser a conclusão da perseguição dos santos. Posso estar errada, mas eu deixo isso aqui no ar, porque aqui dá a entender. Porque você vai ver, ok? Nesse meio tempo você vê a história das 2 testemunhas, você vai ver depois lá no capítulo 13 a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, você vai ver o capítulo 12 a mulher e o dragão, a perseguição que ela vai sofrer, e ela vai ser perseguida, e aqui a Bíblia fala que ela vai ser protegida por 3 anos e meio, quer dizer, o dragão vai abrir a sua boca, vai jogar água, e água na Bíblia, né, quando entra essa ideia de muitas águas, a gente vê povos, tribos, nações, línguas, e a Bíblia diz que o anticristo ele vai ter um exército que o adorará também. Ok? Então, meus amados, aqui eu não sei. Eu sei que quem influencia o homem é o demônio também. Tem homens que são influenciados por demônios, principalmente se eles estão com a vida sem Deus. Então, que garantia nós não temos que esses tais 4 anjos que estão junto ao rio Eufrates não são 4 demônios que não sei como eles vão influenciar um exército? São endemoniados, demônios que vão entrar em homens. Eu não sei, aqui eu tenho medo de falar demais, porque a gente tende até a confundir. Mas 200 mil ou 200 milhões aqui, né, tem que fazer a conta, né, é o exército da cavalaria. 20 mil vezes 10 milhares, é 20 mil por 10. E ouvi o seu número. É um exército muito numeroso, que vai perseguir 1/3 dos homens. E para fechar, aliás, eu não vou fechar hoje não. Aqui eu vou entrar diretamente na mulher e no dragão, tá? Aqui, olha só.
Hoje eu falei até a sexta trombeta, amém? Para não ficar grande, para não complicar, fica cansativo para mim e para os irmãos, tá bom? Mas olha só, a sétima trombeta. E houve nos céus grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta, então, ela conclui claramente que já não tem mais santo na terra, todos foram mortos, ok? Aqui você tem uma pausa, né, no capítulo 10, sendo instruído única e exclusivamente para o apóstolo João. Então não tem nada a ver com ninguém a não ser João. Ele recebe um livrinho, que eu acredito que é o livrinho do Evangelho, tá? E ele vai anunciar, vai ser dito que ele ainda vai profetizar a respeito de muitos povos, línguas e nações. Fala para ele. Aqui em capítulo 11 você já vai ver o trabalho das duas testemunhas e logo em seguida a sétima trombeta. Quando as duas testemunhas saem de cena, também entra aqui o discurso da sétima trombeta, que é juízo. É juízo. As duas testemunhas, eu creio, meus irmãos, que eles vão fechar, tá? A Bíblia fala que eles vão estar aqui acho que é por 3 anos e meio, né? A gente tem que ler as duas testemunhas de novo. Mas aqui a gente vê que eles vão anunciar o evangelho e vai ter arrependimento, mas fala também da morte, tá? E aqui a sexta trombeta, então, é uma perseguição de guerra. Então eu quero ler para vocês aqui agora no próximo estudo, eu quero trabalhar aqui o capítulo 12, justo? Capítulo 12. Quero, se possível, entrar também no capítulo 13. Capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 11. Eu quero trabalhar isso. Capítulo 11, 12 e 13 amanhã, porque a gente sai da sexta trombeta e a gente vai analisar o que vai acontecer do capítulo 11 ao capítulo 13. De qualquer modo, retorno a dizer, tudo que nós estamos lendo aqui, independente do tempo exato, por mais que a gente está tentando identificar esses tempos, vai ser na grande tribulação. A igreja já não estará mais na terra. Então, se você faz parte da igreja, você não vai estar mais na terra. Amém, meus irmãos? Eu espero que possa ficar bem claro para todo mundo, para que a gente não confunda, né? Mas eu acredito assim, amém? Então amanhã a gente vai tentar aí pegar o capítulo 11, 12 e 13. E se tiver alguma coisa para recapitular, a gente vai recapitulando, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos, amém?